Recentemente, no meu trabalho, nós tivemos uma colocação de duas psicólogas numa dinâmica muito interessante, falando sobre a saúde mental, né? Foi o Janeiro Branco aí que foi contemplado e, e foi ali uma intervenção em equipe, em grupo, muito interessante. Houve ali um momento lúdico, de brincadeira, de competição muito saudável, mas ao mesmo tempo os temas colocados, os temas propostos, de fato, para mim foram importantes. Eu acho que essa troca com o grupo, com a equipe, foi muito rica. E eu fui muito grato pelas psicólogas, porque, para mim, geraram ali duas palavrinhas ou duas frases que, para mim, marcou um momento ali, e agora eu compartilho com você. Então, uma frase que a psicóloga comentou, e eu até coloquei aqui no caderninho, foi: a vida é um grande processo. A gente para pensar, a vida é um grande processo. Eu já fiz em outro vídeo, depois você clica aqui para conhecer a vida, de como que a gente pode escrever no livro da própria vida e na vida e no livro das outras pessoas, né? A gente, a nossa presença, nós também escrevemos nos livros das outras pessoas. A vida é um processo. Achei muito interessante essa frase, essa afirmação, porque nós de fato não conseguimos mudar de repente. Eu costumo falar para os pacientes, né, que você virar a chave, às vezes é um momento, eh, demora, né, assim, mas às vezes você virar a chave é o momento mais rápido. Por quê? Porque às vezes você vai ter ali o fato de levantar-se, de caminhar, ou até antes disso, né, você se convencer que vale a pena se levantar, que vale a pena caminhar, que vale a pena você ir lá virar a chave. Então é tudo uma questão mesmo de mentalidade, que para algumas pessoas isso vai demorar mais, vai demorar menos, mas o virar a chave é, de fato, às vezes mais demorado do que o próprio ato de virar a chave, né? Aliás, você está tentando mudar a sua vida. A mudança não vem de repente, mas uma hora a mudança acontece e você acha que foi de repente. Para não te confundir muito, as coisas vão demorar sim para acontecer, né? Eu acho que é o comum das coisas. Então, alguns temas que nós trouxemos na dinâmica foi muito interessante. A gente falou a questão do trabalho, do ritmo de vida, do excesso de informações, da fragilidade de vínculos, do imediatismo. Do imediatismo. Nós, como eu falei, a vida é um grande processo, mas nós temos pressa que as coisas aconteçam. A gente tem pressa que nós sejamos bons em algo, que nós começamos ontem. A gente tem pressa para ouvir áudios, tem pressa para terminar séries, pressa para terminar filmes, pressa para terminar livros, temos pressas no trânsito. Mas nós temos pressas até mesmo quando a gente não precisa ter pressa. Mas de certa forma nós condicionamos o nosso cérebro a ter pressa sempre, a ter uma resposta imediata sempre. Então, assim, a questão da tecnologia, que de fato muito nos agrega, muito nos soma. Eu acho que a tecnologia é muito bem-vinda. Eu não seria, eu não faria um bom trabalho sem as tecnologias. É claro que que eu faria, mas assim, eu falo para explorar mais, né, para espalhar o meu trabalho, para divulgar. Eu acho que isso é muito bem-vindo. Abrindo parênteses, até mesmo a gente com uma carreira que compartilha na internet, às vezes a gente tem pressa de crescer, pressa de aumentar ali o rendimento, e isso é um sintoma contemporâneo. Então a gente tem que ficar muito atento. Um outro ponto, o trabalho, né? O trabalho, ele consome um tempo das nossas jornadas, né?
para muitas pessoas aí é 40 horas semanais, fora o deslocamento. Então, o trabalho é onde se faz a vida também. Nas relações ali de trabalho, naquilo que eu faço. Muitas vezes as pessoas podem não se conhecer sem ser a questão do trabalho. Nossa, o que que você é? Ah, eu sou um advogado, eu sou um psicólogo, eu sou um médico, eu sou um jurista, eu sou um músico. Tá, você está falando trabalho, mas e daí? Que mais que você é? Você só é um trabalho? O trabalho, mais uma vez, é um lugar importante, é um lugar onde, se você é cristão, se você é católico, você vai oferecer a Deus o trabalho, os seus esforços, você vai crescer na laboriosidade, que é o trabalho ali ordenado, sem excesso, sem a preguiça, sem ali o workaholic, que é o apaixonado ali, o viciado em trabalho que não para nunca. Eu muitas vezes já esbarrei no ponto do workaholic, acho que vez ou outra eu repenso e ajusto ali a rota, então é muito importante isso. Então o trabalho ele é um local importante porque nós precisamos das finanças, a gente precisa ali de um rendimento, mas não pode ser ali a única coisa que nós somos e fazemos. Outro ponto, o ritmo da vida. Então, como eu falava, o imediatismo e ritmo da vida, ele andam juntos, né? Mas hoje eu estou aqui num local, só para exemplificar para vocês, é um local bem tranquilo, aqui no interior de São Paulo, que realmente o tempo parece passar mais devagar, mas é diferente. E para algumas pessoas isso pode soar muito estranho. Poxa, eu estou só, o tempo aqui não tem movimento, as coisas são devagar. Eu costumo falar que é o tempo da natureza. Às vezes a gente não consegue, a gente não apreende isso, a gente não conhece mais isso de que as coisas demoram, né? Aquele famoso exemplo o famoso exemplo das cartas, né? Das cartas antigas. Não as cartas do Victor, mas as cartas antigas. Eu mandava, demorava lá uma semana para chegar, ou às vezes muito mais. A pessoa lia, demorava mais, sei lá, um mês para chegar. Então, você tinha um processo da demora. Não estou falando que hoje isso é eficaz. Estou falando que as pessoas sabiam esperar de uma forma muito diferente. E saber esperar, ter paciência é importante. Inclusive, é uma das virtudes mesmo para esse tempo atual. Falando em virtudes, eu vou deixar aqui também na playlist tanto o vídeo a respeito da paciência quanto o vídeo das virtudes. Depois, se você confere, tá bom? Outra palavra que a gente pode ver é o excesso de informações. Claro que todos os temas vão se associar, vão se mesclar, vai ser ali como que bater um fermento na massa, né? Você vê tudo junto ali, uniforme, homogêneo, né? Mas aqui eu estou tentando explorar cada tema separadamente para a gente ter um recurso didático, um recurso de fato de análise mesmo, né? A gente fala do excesso de informações, tanto porque nós temos muita informação, e a todo tempo, porque, tanto, aliás, voltando à fita, né? Tanto porque nós podemos ter muitas informações, e isso é facilitado, quanto porque isso também é tentador no sentido de esquecermos a profundidade, né? De focar, de se especializar naquilo que para a gente é importante mesmo, né? Então, quando a gente fala de excesso de informações, a gente pode ter muito acesso às redes sociais, às mídias, a muitos jornais. A internet é isso. A gente pode ter muitas fontes, às vezes perder o critério daquilo que é verdadeiro. Eu ia falar original, mas não tem nada a ver. Daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso. Muitas vezes a gente vai perdendo esse sentido crítico. O que é de fato algo da inteligência artificial, aquilo que não é de uma inteligência artificial.
Então isso tudo para a gente vai se confundindo, a gente vai perdendo aquela questão do foco, da clareza, do que eu quero estudar, daquilo que eu quero ler. Isso tudo também vai formando como a gente funciona neurologicamente falando. A cabeça vai ler alguma coisa no aparelho, no celular, no tablet, no computador, tem ali um estímulo, uma notificação. Então olha só como que as coisas andam juntas, né? Até para fazer uma leitura, a pressa para acabar, você tem ali na notificação, alguma coisa ali que você quer consumir rápido, de fato quer de fato ser ali uma certa gula, uma gula de conhecimento, né? Eu quero muito, eu quero muito, 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 muito. Só que uma hora a cabeça cansa, ela se sobrecarrega, porque parece que a gente tem que estar sempre aprendendo alguma coisa, sempre vendo alguma coisa, sempre ouvindo alguma coisa. Por isso que particularmente o silêncio ele é importante, ele causa ali uma higiene mental, ele causa ali uma tranquilidade, ele vai tranquilizar mais o sistema nervoso parasimpático, aliás, vai converter o simpático em parasimpático, porque a gente precisa disso. A natureza nos pede isso, esse tempo de tranquilidade, de sossego, de silêncio. Nós falamos a questão do trabalho, do ritmo, do excesso de informações, a fragilidade dos vínculos. E aqui não é um vídeo que eu quero apenas contar os pontos contrários da tecnologia. Acho que a tecnologia juntou muitas pessoas que estavam longe, que não se viam há muito tempo. A gente consegue compartilhar uma novidade aqui no Brasil para outro lado do mundo com muita tranquilidade, com muita rapidez, mas a gente se reúne com as pessoas de forma muito rara, talvez, né? Então, eu falo por mim, assim, são poucos amigos que a gente se reúne, que a gente se encontra. E é claro também, você vai tendo ali com o tempo a maturidade das relações também. Você vai sendo mais seletivo, você vai sendo mais, enfim. Mas o problema é quando nos isolamos de forma 100%. Uma coisa é você gostar de uma solitude, de você estar ali sozinho, querer ter o seu tempo ali para se reconstruir, para se afinar, para ler, para escrever, um tempo para rezar, que é importante. Mas quando isso vira ali um excesso, ele acaba como que virando para outro lado, virando o jogo mesmo, né? De um isolamento que é vicioso e chega uma hora que a gente acaba não tendo facilidade para sair disso. Acaba sendo um problema, um sofrimento. Falando em problema e sofrimento, convido você a ficar aqui no card do quadro como foi a sua semana em que eu falei a respeito do sofrimento e do problema. Então nós temos uma fragilidade de vínculos, tanto na quantidade de vínculos, né, de amigos, de conhecidos, que a gente não encontra mais. E essa relação é tão importante porque nós somos dependentes uns dos outros para conviver e para existir. E é bom estar ao lado de um amigo ou de uma amiga, como também há uma fragilidade nos amigos que nós já temos. A gente pode ter essa. Eu falei da seletividade, que eu acho que é um processo natural, mas até mesmo aqueles que a gente chama de amigos, a gente vai encontrando cada vez menos. E uma outra frase que eu sintetizei do encontro aí das psicólogas com esse tema da saúde mental foi: há coisas em que podemos nos demorar, há coisas em que nos podemos demorar. Olha só que interessante, isso foi para mim ali um corolário, uma consequência ali, uma frase-chave, porque de fato isso para mim da pressa, da urgência, me tocou muito. Então,
E aquele encontro, mesmo que tenha sido rápido, acho que foi 1 hora e meia ou nem isso, foi um momento que para mim foi assim, ele se demorou o tempo suficiente para ser bom. Então, acho que no nosso dia a dia a gente pode pensar a respeito disso. O que pode se demorar, assim, de momentos bons com a família, com os filhos, consigo mesmo, com Deus. Às vezes, a pressa, às vezes, ela é tão ilusória, né? A gente tem pressa, preciso fazer isso, aquilo. Mas não, eu falo isso por experiência própria. Às vezes a gente tem pressa para falar aqui, para gravar um vídeo, para conquistar as coisas, mas há momentos que a gente pode se demorar. Eu, quando era mais novo, eu tinha essa intuição de adolescente, não sei se eu tinha lido assim, em algo, mas eu não queria que as coisas ruins elas passassem rápido. Olha só isso. Por quê? Porque da mesma forma eu não queria que as coisas boas passassem rápido. Olha só, parece algo tão simples, né? E às vezes a gente esquece. A gente quer viver até mesmo as coisas boas de forma rápida. Comenta aqui embaixo o que você achou, se fez sentido essa meditação, essa conversa, essa reflexão. Espero de alguma forma que o canal tenha te ajudado, ou esteja te ajudando de alguma forma. Aqui no canal a gente fala muito sobre o cotidiano, sobre a psicologia, sobre a formação humana, e isso para mim faz muito sentido, tá bom? Então até o próximo vídeo.